Será que você já está preparado para morar fora do Brasil? Hoje eu quero fazer um teste ou uma reflexão. São 8 perguntas que eu vou fazer, aonde você vai dizer sim ou não, e ao final você vai ter uma resposta que pode te ajudar a entender se você está preparado ou não está preparado. Quem está chegando agora, eu sou a Helena Araújo, eu sou uma ex-funcionária pública, larguei 2 concursos públicos no Brasil em setembro de 2017. Estou justamente nesse mês completando 8 anos aqui em Portugal, aonde eu vim para morar e empreender. Moro com meu esposo, com meus 2 filhos, e nesse vídeo quero justamente te ajudar nesse processo e para que você perceba, será que você está preparado para essa mudança também? Então vamos à primeira pergunta. Você quer realmente morar fora? Você já está pesquisando, já está procurando na internet, vendo mais a fundo todos esses detalhes? Ou é uma coisa vaga, uma coisa aberta, assim, eu quero morar em Portugal. Não falo só em Portugal, mas no país que você também queira morar fora do Brasil. Que, assim, tá pesquisando realmente ou é uma coisa ainda vaga? E assim, aqui pode dizer sim ou não, ou mais ou menos. No caso de mais ou menos, você tem que ponderar se é para mais ou para menos. Se caso a pesquisa esteja mais... é mais ou menos, mais para mais, coloque sim. Caso contrário, coloque não. E isso em todas as perguntas. Você tem que ter sim ou não. Então, essa primeira pergunta é algo realmente certo? Você já está pesquisando? Ou é algo que, assim, ainda está no mundo das ideias, só é uma vontade? Como está o seu conhecimento? Você está se aprimorando, você está estudando a ponto de você ter um diferencial? Você vem para agregar de alguma forma, vem com a sua vantagem competitiva? Ou você está vindo assim, eu faço isso no Brasil e quero ir para Portugal e tá tudo bem, vou concorrer. De certa forma, eu falo isso de forma em desvantagem, porque uma vez que você é imigrante, você tem que pensar por que te contratariam e não contratariam uma pessoa local, um português, alguém do país, entendeu? Então, assim, sim ou não, você está analisando essa questão da vantagem competitiva, de que forma você pode ser diferente para não vir sendo apenas mais um? Ou você tá só mesmo assim, pensando assim, sou isso daqui, vou mudar de país e vou continuar fazendo o que eu faço aqui no Brasil, lá em Portugal ou no país que você queira morar. Então, sim ou não? Terceiro, como você está trabalhando aprimorando a questão das soft skills? Estudar além da sua habilidade técnica. Você eu tenho que aprender mais sobre vendas, me vender melhor. Você está estudando mais sobre vendas? Eu tenho que ser mais, aprender a lidar com pessoas, a trabalhar em equipe. Você está trabalhando essa habilidade? Então, você está focado só na sua parte técnica ou já parou para pensar e que precisa aprimorar essas suas habilidades de soft skill? Sim ou não? Você já decidiu qual a área que você quer trabalhar? Vai ser a mesma área que trabalha no Brasil, trabalhar aqui? Se no caso for a mesma área, já analisou a fundo como é que é a cultura local, se é parecida, se tem diferenças, se caso seja outra área, já estudou a fundo quanto é que é a percepção de valor dessa área? Ou é uma coisa assim que você assim, não, eu tô procurando e tô vendo aqui qual a área que eu vou trabalhar, ainda não sei ao certo o que eu vou trabalhar. E também na questão, essa sua área, você consegue trabalhar geograficamente outros clientes que não estejam só em Portugal ou no país que você decidiu morar?
ou é algo que você vai trabalhar apenas local? A pessoa tem que estar lá, você não consegue, de certa forma, ter essa liberdade geográfica. Eu falo isso porque, por exemplo, aqui em Portugal são 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões de habitantes, muitos deles são pessoas de mais idade. Então, assim, pra gente que vem do Brasil, principalmente quem vem do Brasil e que já conseguiu, de certa forma, trabalhando, tendo clientes que sejam brasileiros, cara, são 230 milhões de brasileiros em relação a 10 milhões de portugueses. Já pensou para analisar isso? Tem lugares no Brasil que tem mais gente na cidade onde mora do que o número total de portugueses. Então, já parou para pensar? Isso daqui é muito voltado para quem é empreendedor. Já pensou na área que você trabalha, se é possível trabalhar de forma com liberdade geográfica ou depende muito do local aonde você está? Então, eu quero que você faça essa questão, essa análise de sim ou não, se você já viu esses pontos em relação à sua área, a área que você quer atuar. Você é uma pessoa mais proativa, vai lá na internet, faz a pesquisa, realmente decidiu que quer vir morar tanto em Portugal ou qualquer outro país e está estudando a fundo, vendo todos os detalhes, ou é uma pessoa mais que espera pelo outro? E vou dar aqui como um exemplo a questão do marido e mulher. É uma decisão que os dois concordaram que querem mudar de país, mas você está esperando só que a decisão seja da outra pessoa. Eu estou aqui só na minha, só esperando aqui se a hora da gente ir, mas não fiz pesquisa alguma, não sou uma pessoa proativa, não sou de ir lá e ir à frente e tomar, né, as providências que precisam ser tomadas. Já fez essa análise? O que você é? É uma pessoa mais proativa ou não tão proativa assim? Você é uma pessoa muito apegada? Você já se imaginou longe da sua família por um tempo mais longo? Eu vejo que muitas pessoas, aliás, é um dos motivos que eu acredito que é número 1 de pessoas que mudam de país e que depois desistem e voltam para o Brasil. É a questão do apego familiar. Tem pessoas que são mais desapegadas e tem pessoas que necessitam ver a família com mais frequência. E a gente sabe que num processo de mudança, na maioria das vezes vai passar aqui seu 1, 2, às vezes até mais anos sem poder ver a família, tanto por questões financeiras. A gente sabe que uma passagem do exterior para o Brasil não é barato, principalmente dependendo do número de pessoas na família. E também não só isso. Na época da pandemia, por exemplo, tinham pessoas que tinham condições financeiras de viajar, mas os aeroportos estavam fechados e não podiam ver a família, e que foi um processo muito doloroso. Já parou para pensar nesse caso? Você é uma pessoa muito apegada ou não é uma pessoa apegada? Então coloque aqui sim ou não. A decisão é em comum acordo? No caso de marido e mulher, os dois têm um interesse mútuo em mudar de país? Ou é uma coisa que um quer e o outro nem tanto? Não é mais seguindo a vontade do outro. Isso é muito importante saber se é em comum acordo ou se é uma coisa que apenas um tem interesse. A mesma coisa em relação a já ter filhos na fase adolescente, pré-adolescente. Já conversaram com os filhos para saber qual é a opinião deles? Já pararam para pensar se, caso o meu filho não se acostume, eu volto ou eu me esforço a ponto da gente dar certo no país? Se caso ele não conseguir se adaptar, qual é o nosso nível de tolerância? Já pararam para pensar em todo esse sistema? Se é um comum acordo para todos, coloca assim. Se não é, se ainda
tem aqui alguns probleminhas, coloca não. E por fim, como você é tolerante em relação a mudanças? Você se adapta fácil num outro país? Tem uma maior tolerância em relação ao clima? Se sente mais calor, mais frio, a questão cultural, já pensou para analisar essa questão da tolerância à mudança? Você já passou por algum processo de mudança alguma vez, a ponto de analisar se você é tolerante ou não? Então, assim, faz uma reflexão e coloca sim, se no caso você é tolerante, é uma pessoa que diz, não, eu me adapto fácil, não tenho problema algum de me adaptar ao local que eu estou indo morar. E se já não é tão tolerante, tem muitas questões culturais enraizadas que dificulta o processo de assimilar uma outra cultura, questão mesmo de clima, de ambiente, de pessoas, é uma pessoa que sente que é um pouquinho mais intolerante, coloca não. Então, esses foram os 8. Quem tá gostando desse vídeo, antes de fazer aqui as contas, que agora eu vou ajudar vocês a como fazer essa conta para vocês chegarem à conclusão. Mas se estão gostando, não deixem de deixar o seu like, tá bem? E também enviar para alguém que vocês percebam que tá nesse processo de mudança e que precisam também fazer esse teste, né? Analisar se realmente estão preparados para sair do Brasil, morar fora do Brasil, ou se nem tanto. Então, vamos à resposta agora. Agora é o momento de fazer os cálculos. Se você respondeu 6 ou mais sims, você está no caminho certo. Você está muito preparado para mudar de país, morar fora do Brasil. Se você respondeu sim entre 3 a 5 perguntas, precisa analisar melhor o processo e acelerar caso realmente tenha um interesse de morar fora do Brasil. E no caso de ter respondido apenas 2 sim, precisa analisar se o que você está fazendo é no impulso ou realmente não tenha tanto interesse assim em mudar de país, sair do Brasil. Eu falo isso porque vou dar um exemplo. Tem pessoas que tá em casal, que apenas um tem interesse genuíno em vir e o outro tá num processo de que assim, eu vou ver no que dá. Só que nesse processo eu já conheci muitos casos, muitos não, mas alguns casos de casais que vêm e a decisão realmente é apenas de um, e que quando chega aqui e vê que a adaptação é complexa, de que, né, não deixa de ser um início, a pessoa desmorona, e aí aquele todo sonho de morar fora do Brasil, aquele investimento, ter vendido a casa, ou então ter vendido os móveis e tudo mais, se decepciona e desiste. Às vezes até coloca a culpa no outro, de que assim, a vontade era só tua, eu não tinha tanta vontade assim, e muitas vezes até se separam. Então, esse vídeo era mais a questão mesmo de fazer essa análise. É muito mais fácil fazer isso quando ainda está no Brasil e ter esse processo, por isso que eu falei que esse teste seria uma espécie de reflexão, para realmente, antes de tomar qualquer decisão, que quer seja uma decisão realmente não eu quero, ou uma decisão no impulso, saber disso ainda estando no Brasil. Então, como eu falei, quem gostou, dá o seu like, manda esse vídeo para alguém que precisa, que resolveu assim, eu tenho vontade de morar fora do Brasil. Manda esse vídeo para a pessoa fazer o teste e saber em que nível ela está, se ela está preparada
ou se não. E coloca também aqui nos comentários qual foi o resultado, o seu resultado, né? No caso de quem está me acompanhando aqui no canal e precisa analisar se está preparado ou não, coloca aqui nos comentários também qual foi o seu resultado. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho, quem quiser ainda continuar acompanhando os próximos vídeos que eu vou gravar. E também a questão do se inscrever. Tem muita gente que está assistindo aos vídeos, está gostando do que eu estou trazendo aqui, mas que ainda não está inscrito. Então não se esqueça de se inscrever e te espero no próximo vídeo.